Falar sobre ansiedade, porque nem sempre a ansiedade é ruim. Não é isso, doutor Leandro? Exatamente. Prazer em recebê-lo, tudo. Foi bem de carnaval? Graças a Deus. Já se conhecem? Ainda não, Por te conheci cima, agora. doutor Leandro? Eu já o conheço Prazer. do meu WhatsApp. Ah, Eu já recebi muitos vídeos. Que maravilha. eu também admirador. recebi vídeos Que honra, maravilhosos. gente. Você é a personificação já do dia a dia nosso há alguns anos já. Eu acho que mensagens suas circulam, né? Sua água aí, aqui, sua água. E aqui a sua... Não, isso aqui. Isso é para depois? Tá, Aí isso aqui a é sua para depois água? da minha Isso. água. Pois é, e essa... Aí vamos trocar? Pronto, vem Vamos, você pra cá. fica melhor. Eu sentei errado. Ah, é? Eu fiquei esperando onde você se sentaria. Pronto. Mas sabe que esse fenômeno de WhatsApp é um negócio extraordinário, né? Porque eu dependo muito do YouTube para capitalizar, chamam tecnicamente de monetização. E aí as pessoas me pedem, Serginho, manda para mim esse vídeo em WhatsApp. Eu falei, não posso, meu Porque amor. quando você manda por WhatsApp, quando você manda de... por WhatsApp, você não monetiza, não ganha um tostão. Não, eu não monetizo, então assim, vou declarar a você, por favor, não me peça, porque escapa, né? As pessoas, elas baixam e elas levam para os grupos e tal. Então, acontece também uma preguiça, porque as pessoas não querem receber o link do YouTube, porque elas não querem só isso aqui, Regina, Clicar. ó. Então, elas têm preguiça em clicar. Mas, e aí detalhe, me pedem... são centavos que se ganha no YouTube. Quase Centavos. nada, gente. E eles ganham uma fortuna. Então você vê o meu vídeo lá no YouTube e aqui embaixo tem a propaganda, né? Tem aqui o slide e tal, fazendo propaganda de alguma empresa, que é o direito que eles têm, mas nós ganhamos muito pouco. Então existe esse fenômeno do WhatsApp que para mim não é tão interessante. Eu confesso que... Tem o seu lado positivo que divulga o trabalho, mas tem essa perda que é você não monetizar. A gente perde grana. Doutor Leandro, a gente vai falar sobre ansiedade. Todas as vezes que fala ela é ansiosa, ele é ansioso, eu estou ansiosa, vem com o cunho negativo. Mas a ansiedade às vezes pode ser positiva e protetora, não é? Com certeza. Na verdade, a ansiedade é um pacote de transformação cerebral que antecede o novo, o risco, o diferente. Então a ansiedade, na verdade, ele é um prêmio, ele é um presente da evolução. O homem evoluiu com a ansiedade, por isso que ele se preserva, ele se cuida, ele consegue exercer o melhor da sua intelectualidade nos momentos que precisa. Tá. Agora, como tudo na vida, você pode ter a disfunção. E com frequência esse sistema cerebral de risco, ele pode se desregular. Hoje a gente estima em torno de 10% da população com ansiedade e doença. Ansiedade patológica, aquela ansiedade que não te protege, aquela ansiedade que não é mais ferramenta, é uma âncora. Então aquela ansiedade que transborda. O sintoma ele é muito excessivo, o inimigo ou ele é irreal ou ele é desproporcional, a duração do evento é muito prolongada, os sintomas. Então essa desregulada do sistema de ansiedade, isto é a doença. Então a gente não pode falar, vamos combater, vamos zerar a ansiedade. Besteira. Vai viver uma vida sem graça. Isso não é saudável. Não. A ansiedade, ela é uma parcela de prazer paga antecipado. O que seria da festa se não for esperar por ela? O que seria da viagem se não for imaginar? Então essa conexão com o futuro, ela é boa. Mas ela tem que ter um certo controle. Se ela fugir de controle, ela vai roubar o seu presente, vai roubar a sua saúde e vai abrir a porta para outras doenças. Que bacana o tema, né? Não é? Que bacana. Temos duas perguntas para nós dois e aí depois a gente entra com as perguntas do pessoal de Legal. casa. Primeira pergunta, para mim e para o Cursino. Como você se sente dias antes de um evento importante, como entrevista de emprego, prova, festa ou viagem, por exemplo? Quem está em casa também pode responder. Tranquilo, confiante, controla bem a ansiedade. B, tensa, apreensiva, mas sem descontrole emocional ou sintomas físicos intensos. Sofre bastante por antecipação, perde o sono e tem sintomas físicos que atrapalham o seu rendimento. Você, Cursino? Bom, Regina e doutor, fico no B, metso a metso. Fico tenso, claro, porque exatamente o que o doutor falou é o que eu penso. Sem um tracinho de ansiedade, eu acho que tem a ver até com algum desequilíbrio mental, porque você é aquela noção da tensão, do perigo, como vai ser, como não vai ser. Apreensão também, porque eu dependo do resultado, eu estou buscando, eu vou interpretar aqui um texto com a Regina no Mulheres. Se eu não estiver apreensivo, beira a irresponsabilidade. Eu tenho esse compromisso, pera um pouquinho, eu preciso me controlar, mas sem descontrole emocional, sintomas físicos intensos. Vamos administrando, vamos levando, mas isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante. O meu é o B, com certeza. Eu não perco sono, não tenho sintomas físicos e nem sofro por antecipação. Então, olha lá, a ansiedade em vocês está lá, está atingindo, até no livro eu coloco isso, você não vai fazer nada grandioso sem jantar com ansiedade antes.
A ansiedade, ela vai antecipar toda a sua realização. Concordo com o que você falou, Sérgio. A frieza excessiva é distancia. demais. Você não tem medo? Como é que é? Quer dizer, entre algo importante ou não importante, você não consegue reagir diferente. Então, a ansiedade é um presente. Agora, olha como na resposta C, aquilo já transcendeu. Tem pessoas, por exemplo, que paralisam. Não conseguem fazer uma entrevista de emprego. Tem pessoas que não conseguem pegar um transporte público, ir numa festa. Não consegue dirigindo. Uma pessoa que tem uma síndrome do pânico, que tem uma fobia social. Aí já é doença? Doutor? Já é doença porque já amarra. Tudo que perturba o rendimento, a pessoa tem um potencial. E a ansiedade é uma âncora, uma bola de ferro, porque a pessoa não tem como construir nada se ela não se expor um pouco, se ela não conseguir trabalhar dentro da sua zona de insegurança. Se ela só for realmente na zona de conforto, ela vai colher um fruto menor. Então, controlar e se expor para crescer, isso é importante. A maioria das pessoas vai estar em casa no B. Mas tem muita gente que sofre demais por antecipação. Transpira as mãos. Tem gente que baixa muito o rendimento. Porque um pouco de ansiedade melhora o seu rendimento. Muita ansiedade destrói o seu rendimento. Sabe de uma experiência pessoal, acho que a Regina, em algum aspecto, pode compartilhar comigo disso. Eu, na verdade, sinto prazer. Sempre quando há um clima de tensão... Vira um vício. É uma adrenalina, não sei, enfim, o que possa ser isso, mas tem algum componente interessante químico, né? Eu sinto isso. Sempre quando eu produzo muito mais e eu mudo radicalmente quando eu estou aqui, quando eu estou numa apresentação, do que quando eu estou, assim, conversando com pessoas. Eu sou apático. Eu sou muito tranquilo, sou muito na minha. Então, assim, agora, quando eu vou desempenhar, eu sou uma pessoa completamente diferente. Me apresentando numa apresentação... Profissionalmente e não pessoalmente. Pessoalmente, eu falo pouco, eu sou muito comedido, sou muito tranquilo, sou até frio. Chego a ser assim, converso e tal. E aí pergunto, nossa, você está tão apagado. Eu falo, não, é que eu sou assim. Meu jeito, eu sou um profissional. E eu conheci o Chico Anísio na TV Globo. Nós trabalhávamos no 8º andar na Vão Marços. E eu era locutor de chamadas da TV. E nós trabalhávamos no mesmo ambiente. E eu fui conhecer o Chico, eu quase me decepcionei, porque era um gênio e tal. E aí, quando eu me aproximei dele, eu ouço o Chico e tal, ele era super na dele. O cara super tranquilo, falava aquela voz grave e tal. Aí eu perguntei para alguém mais experiente, falei, pô, mas o Chico Anísio, eu pensei que fosse alegre, ele é profissional, cara. Ele é artista, você acha que ele vai contar uma piada para você? E o que você falou é perfeito. É mais ou menos isso. Que a serotonina, a dopamina, quer dizer, a recompensa que você tem fora da zona de conforto, ela é diferente. Então a adrenalina, ela vai esquentar o seu corpo, o cortisol. Então o estresse, ele é do bem, quando ele vem realmente para temperar a vida com sutileza. Então você precisa controlar a sua ansiedade para poder conviver nesse limite do risco, da insegurança. Se você fosse dominada por ela, talvez você não tivesse a performance profissional, social, escolar. E imagina, 10% da população, só no Brasil, 20 milhões de pessoas sofrem por uma ansiedade doença, aquela que amarra, aquela que limita, aquela que a pessoa não controla e pode levar a complicações. Então esse é um tema hoje em saúde pública. Né? Segunda pergunta pra gente e pra você que está em casa também. Vamos lá. O que te deixa ansiosa ou ansioso? Eventos muito diferentes, em que há exposição pública ou algum risco, problemas eventuais do dia a dia, ou fica ansioso por qualquer coisa, mesmo sem causa aparente? Legal. Depende da fase da vida, legal, né? Quando você ganha anos de vida, você aprende a lidar, inclusive, com isso, né? Por isso que eu achei maravilhoso. Cada vez que eu faço aniversário, eu falo, tô mais esperta. E o que você falou é uma coisa tão interessante, Regina, que eu quero fazer um gancho assim. Por favor. A pessoa não é. Ela pode estar. Exato. A pessoa não é depressiva, ela pode estar depressiva. A pessoa não é ansiosa, ela pode estar. Então é fase, porque depende de uma matemática, de biologia, hábitos de vida, vivência. Fatores. Naquele momento, a ansiedade pode estar desregulada. Em outro, ela pode estar melhor. E a maturidade te preserva. Tanto que pode acontecer com qualquer idade, mas a ansiedade é mais frequente nos jovens. Adolescente, jovem, criança, às vezes tem muita ansiedade, porque o novo é o novo. Mas criança ansiosa é uma coisa que eu não consigo entender, doutor Leandro. O que a gente está fazendo com essas crianças? Às vezes o excesso, a velocidade, o grau de cobrança, o grau de expectativa que a gente coloca numa criança que nasce hoje é absurdo, né? A pessoa tem que ser boa no mundo real, no social, tem que ser boa aqui e ali, tem que fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então a gente está colocando multitarefa e está esquecendo de ensinar o básico, que é desligar, brincar, quer ser criança, quer tolerar o erro, tolerar a assimetria, a imperfeição.
Hoje a gente pune a imperfeição. Exato. Porque se você não é perfeito, eu vou lá e te julgo, né? Você vai em qual? A, B ou C? Eu vou no A. Eu vou no B, porque... No B, No cursinho. B, problemas eventuais do dia a dia. Na verdade, sendo muito sincero, me enche o saco. Fico de saco cheio com problemas do dia a dia. O que você coloca como problemas eventuais do dia a dia que te ocorreu aí? Negócio de banco. Conversa de banco, conversa telemarketing. de celular, telemarketing. Olha, uma encheção de saco tremenda. A vida é muito cheia de encheções de saco, né? Com relação ao A, não, porque eu vivo disso, né? A minha exposição é pública e o tempo todo, e como eu disse, eu sou muito melhor exposto, né? Eu, quietinha ali, fechadinha na minha, não sou. Mas, por exemplo, que há algum risco por saltar de paraquedas? Saltaria, não tenho medo. Mas Fisicamente não tenho medo um de pouco nada. de ansiedade. É Mas se gostosa. você converte Ansiedade em gostosa. prazer, né? É prazer, é o Ansiedade do tesão. bem. Você sente tesão naquilo. Eu sinto tesão no medo. Mas percebe que existe um certo degradê. Então, quando a gente vai analisar a ansiedade, a gente tem que ver a primeira coisa. Qual é o alvo? O alvo, se for um alvo determinado, e se aquela resposta sua é proporcional, isso não é doença. Ah, A ótimo. mesma coisa vale para a questão depressiva. Às vezes eu fico introspectivo, melancólico, mas existe um contexto natural. A tristeza é outra coisa positiva. Você não pode mascarar a tristeza, Exatamente. Você tem que processar a tristeza. Só a tristeza te derruba para dentro de você, te leva a esse autoconhecimento. Agora, a depressão é uma tristeza patológica. Já é uma doença. Ou não há alvo, ou o alvo é discreto, ou já passou e você continuou doente. Então a pessoa não dá conta do próprio emocional. Aquilo parece que já tem uma certa vida própria. Por isso que quando a gente fala em ansiedade, doença, a gente tem que pensar proporção, intensidade de sintomas, tem que ter prejuízo da qualidade de vida. Se não te prejudica, aquilo não é doença. Essa coisa de... Oi? Perdão, Senão a gente corre o perdão, risco de achar que desculpa. qualquer pessoa um pouco mais ansiosa, sabe que 15% da população vai ter uma crise de pânico. Eu Pode ser mesmo normal. posso fazer essa avaliação de proporção e tal, ou eu preciso de um profissional? Então, se você tiver na dúvida, você precisa de um profissional. Tá. Porque pro leigo é muito difícil entender a fronteira. Se deixar o leigo decidir, quase sempre ele já vai perceber quando ele está incapacitado, quando ele se esquivou demais, quando já surgiu sintomas depressivos, quando ele já deixou de fazer alguma coisa. Na fase mais inicial, às vezes uma pessoa de fora consegue perceber, um bom amigo, um psicólogo, um médico. Então é importante a gente fazer essa reflexão. Isso aqui é uma brincadeira, é um quiz para a pessoa refletir. Isso aqui não faz diagnóstico de nada. O que você ia perguntar? Eu, na verdade, vou até mudar a minha abordagem, porque eu acho interessante isso que você está falando. Se eu abrir aqui o meu celular, Regina e doutor, eu mostro para vocês assim. As pessoas nos confundem, me confundem pelo meu trabalho. Aí me perguntam, eu abro aqui, mostro para vocês e leio, se necessário for. Aí o cara me pergunta o seguinte, olha, eu era casado, eu tenho 2 filhos, sou casado, sou 2 filhos, descobri que sou homossexual. E eu estou apaixonado por uma outra pessoa. Sérgio, o que você acha disso? Eu falei, meu Deus do céu, você está perguntando isso mesmo? Está aqui, no Messenger. Eu digo assim, meu querido, eu sou nada, eu não sou rigorosamente nada, eu sou um cara que reflete sobre isso, mas isso eu nunca tive esse questionamento. Você sabe o que eu te proponho? Procure um belo psiquiatra, uma ótima psicóloga, alguém que tenha a capacidade, inclusive intelectual, de te orientar sem que haja ônus para você, sem que você corra risco nenhum. Aí, logo depois, uma moça me pergunta, olha, eu sou casada, eu vivo oprimida pelo meu marido e tal, o que eu faço? Eu falei, mesma coisa, então você não pode confundir as coisas. As pessoas acham que você é algo que você não é. E eu sempre desmascaro isso, eu mostro, eu sou o cara mais comum que você pode imaginar. A pessoa que não pode te dar conselho sou eu. Quem não pode te dar conselho sou eu. Pelo contrário, muito pelo contrário, eu não posso ser irresponsável nesse sentido. E muitos são irresponsáveis. Então, de repente, você tem lá uma amiga que fala bobagem para você. A ansiedade, ela é absolutamente controlável. Fala bobagem, te induz ao erro. De repente, é uma ansiedade patológica, algo que requer um cuidado específico médico. Não é nada disso. Está tudo certo. Não ouça quem não seja profissional. Obviamente, você observando que você precisa desse cuidado. Na dúvida, o doutor Leandro Sempre. concorda, né? Sempre, Procurar um né? Sem dúvida, profissional. tem que estar com o desconfiômetro sempre ligado para as questões emocionais, que a gente não tem esse treinamento, né? Mas na dúvida, buscar o profissional habilitado, como a gente faz com o nosso carro, com o nosso Pois chuveiro. é. A nossa mente não é diferente disso. E o profissional muitas vezes encara o paciente e fala, tá tudo bem, não tem nada, né? O bom profissional também não traz resposta. Ele faz você buscar as respostas nos lugares corretos, talvez dentro de você mesmo. Talvez a resposta você já tenha. Só
precisa de um reforço. E o profissional é neutro, né? O E alívio também vem daí, o profissional né? precisa de Desse tempo, caminho. às vezes. Por exemplo, o psicólogo, ele vai trabalhar É legal. durante o tempo. Com profundidade. Com profundidade, com dinâmica, com técnica, com empatia. E vai fazer o paciente trazer as suas respostas à tona. Né? Mas eu acho importante isso, você tomar cuidado com quem você está se aconselhando. Toma muito cuidado com as pessoas, amigos, as pessoas amigas, de repente, não têm esse poder de avaliação. E aí fica complicado, né? Temos perguntas do pessoal de casa, a gente já começa a responder as perguntas do pessoal de casa sobre Legal. ansiedade. Luciana Albano, olha, ela mandou o Insta, @LucianaAlbano_. Tonturas, vertigens, náuseas e queda de pressão também podem ser sintomas da ansiedade, doutor Leandro? Pode sim, a ansiedade ela tem uma série de sintomas absurdos. Ela pode, às vezes, simular outras doenças. Muita gente, às vezes, busca o gastro porque está com o intestino ruim, ansiedade. Às vezes, problema de pele, ansiedade. Às vezes, tem uma tontura. Então, é muito comum. Ela falou, tontura e vertigem, existe. Chama de vertigem fóbica. Pessoa muito ansiosa pode ter uma sensação de balanço, de que não está tocando o chão, está flutuando. Parece labirintite? Pode parecer, desequilíbrio. Ah, que bacana. Aqui tem sintomas mais comuns, físicos e os psicológicos. Nossa. Vamos ficar nos físicos, ó. Muito comum na ansiedade, respostas da adrenalina, né? Taquicardia, sensação que seu coração bate mais rápido, de forma mais intensa, palpitação, falta de ar. Muito comum a pessoa ansiosa sentir que o ar não está entrando. Sabe, às vezes confunde com um quadro de asma, bronquite, então, ó, falta de ar, respiração curta, tremores. A adrenalina faz com que a gente fique trêmulo. Mãos, às vezes lábio, mandíbula, cabeça. Isso pode ser algo contínuo ou intenso e agudo, como numa crise de pânico, por exemplo. Dor no peito. Muita gente numa crise de pânico Parece que tá procura um infartando. hospital. Faz aquele gesto clássico, né, de apertar a mão sobre o peito, pode sentir um peso, como se alguma coisa apertasse. Então essa angústia no peito é uma sensação física. Então a ansiedade, às vezes, ela dá mais sintomas físicos do que emocionais. E o paciente fica rodopiando em investigações e médicos antes de perceber que a gênese está acima do pescoço, né? Fome alterada, excessiva ou falta de fome. Dor, diarreia, dor de estômago, tensão muscular, dor de cabeça, dor nas costas, dificuldade de relaxar. Sabe, chegar à noite e o corpo está tenso, está ligado. Isso pode ser sinal de ansiedade descompensada. A ansiedade ela é uma lupa do estresse. Então ela pega o estresse do dia a dia e amplifica. O corpo ele fica amplificado. Sofre demasiado e antes da hora. Psiquicamente você tem apreensão e angústia, medo. A ansiedade é a doença do medo, insegurança. Às vezes o risco é real, mas é pequeno. E você coloca aquele risco... Não é tudo isso que você imagina. Você passa a ter medo de sentir medo, medo de passar Deus mal. me livre. E medo de você mesmo. Porque se você não se controla, você passa a ter medo da sua reação naquela situação. Claro. Se você perde a confiança em si, você perde a autoestima. E sem isso O você não é controle, né, ninguém. doutor? O controle. Irritabilidade, intolerância, sabe aquele pavio curto, sensação de Tudo estar à explode. flor da pele, aquele elástico bem esticado, que qualquer pequeno lampejo vai dar uma resposta muito rápida. Essa pessoa fica briguenta, fica intolerante, fica chata, às vezes... Irritadiça, né? Irritadiça. Humor Às vezes, zero. O humor fica ruim, porque é um pequeno probleminha, como a pessoa já está predisposta, aquilo já vira uma discussão. Ó, dificuldade em desligar à noite, insônia, a mente que continua agitada, o sono que não vem, ou acordar de noite e não conseguir voltar a dormir, porque a mente já acorda ligada. Essa inércia, né? Essa inércia mental que não te perturba o ciclo sono e vigília. E em crises muito fortes, você pode ter sensação de que está perdendo o controle de si. Até perdendo a lucidez, ou com a sensação de que a morte é muito iminente. ruim, é Agora, muito eu numa fiquei- crise de pânico, por eu fiquei exemplo. pensando aqui, gente, o pesadelo, Regina e doutor, que deve ser. Imagina a pessoa que reúne tudo isso Exato. de uma maneira só. É imagina. sofrimento. Isso daqui é uma perigo, tabela né? resumida. Meu A gente pode Deus do colocar céu. aqui alterações de outras doenças, e a pessoa que entra nisso, ela entra no looping. Porque ela sofre pelo medo. E a presença do sintoma exacerba o medo. O medo se alimenta de si. E o sintoma físico também. Por isso que é um ciclo vicioso que a pessoa não consegue cortar se não E for vai adequadamente aumentando. tratado. E se você não tratar, aumenta. É Isso como se fosse uma microfonia. Aquilo volta Vai. do microfone para a caixa, vai aumentando, Se aumentando. Quem tem retroalimenta, uma né? doença crônica
tem o quadro piorado. Pode piorar, porque como você libera muita adrenalina e cortisol, se você tem tendência à hipertensão, ela piora. A diabetes, ela piora. A gente, médico de consultório, sabe que quando o paciente liga descompensado, a primeira coisa que a gente pergunta é, passou por algum estresse, está ansioso? Porque a gente sabe que isso leva a um desbalanço imunológico, cardiovascular, resposta a remédios. Então, a Maitê, a Isabel, nossas colegas aqui do Mulheres, elas trabalham exatamente também com isso. Doença crônica pior em ambientes de estresse. E você vê uma coisa, o desenvolvimento da dependência. Eu passei um período na minha vida que eu me imaginava alcoólatra. E eu sentia uma vontade em beber, aí eu fui percebendo aos poucos e tal. Fui a um psiquiatra, não me consultei com um colega de boteco, né? De balcão de bar. E aí eu perguntei para ele, falei, olha isso, mas quando é que você sente essa vontade? Eu falei, nessa circunstância, nessa. Eu tenho uma boa notícia para você e uma ruim. A boa, você não é alcoólatra. A segunda, você está desenvolvendo essa dependência. Então você precisa se curar, você precisa se tratar. Por quê? É uma válvula de escape. Então você está num nível de estresse, nós em rádio, televisão, também em outras áreas, obviamente, a gente tem muito estresse. Então o que a gente fazia? A gente se reunia no boteco para beber. E aí você percebia, eu era garoto, era jovem, com 16 anos de idade, tomava porre. Ficava embriagado com 16 anos de idade. E aí você colocou interessante como era só a ponta de um iceberg. Exato. Né? E aí... O comportamento era a ponta e o médico conseguiu encontrar embaixo. E talvez, eu não sei, eu não imagino o que seja, mas talvez seja sorte. Você entender o quanto isso estava te fazendo mal em função das perdas. E aí você tem as perdas e você percebe, peraí, você é um cara que tem uma capacidade legal, você tem uma possibilidade de trabalho bacana, o que está te atrapalhando? Aí você observa que é essa dependência. Quando você encontra a dependência, você corta. Interessante, né? Perfeito. Como que as coisas vão funcionando. E vão se amplificando e como a doença vai sendo perdida aos poucos, se você não percebe realmente o início de tudo, né? A gênese. Dr. Leandro Teles é médico, neurologista, nosso parceiro, nosso colega, estava com saudades. O site do Dr. Leandro é leandroteles.com.br, Instagram, @neuroleandroteles. Esse é um dos livros do Dr. Leandro, Cérebro Ansioso, que a gente encontra em qualquer livraria. Pode também entrar em contato com o Dr. Leandro, né? Pelo Instagram. Pelo Instagram, Neuroleandro Teles. Aliás, vamos fazer uma live daqui a pouquinho, às 8 horas. 8 horas da noite. Aonde? Lá no meu Instagram, sobre este tema. Que continuação legal. da discussão com relação à ansiedade. Até convido o Sérgio a participar. Olha que eu vou, hein? Esse é um dos livros. Esse é um dos livros do ano passado, 2018, para leigos, né? A pessoa consegue aí nos mecanismos de busca, é pra no gente site. ler, é pra gente que não é médico. Tem um outro sobre memória, 2016. Antes e que eu me agora, em esqueça. junho, tem o lançamento de um livro novo que vai ser lançado também aqui em primeira mão do nosso programa. O outro é Antes que eu me esqueça. Antes que eu me esqueça, sobre memória. Maravilha. Vou agradecer também ao Sérgio Cursino, que é jornalista, youtuber e essa Obrigado, pessoa Regina. inspiradora. A gente te encontra no Facebook e no YouTube como Sérgio Cursino, Cursino com S. É isso, Sérgio Cursino, eu estou no YouTube oficial, Sérgio Cursino Oficial, estou no YouTube e eu estou no Instagram como Serginho Cursino, porque na intimidade as pessoas me chamam de Serginho, aí ficou Serginho, @Serginho Cursino, estou lá. Mas acesso ao seu trabalho, ao seu conteúdo, melhor dizendo, é no YouTube. Também tem sergiocursino.com. Tá. Mas o meu trabalho mesmo diário, eu publico todos os dias, olha só. Diariamente. Eu diariamente, todos os dias tenho um conteúdo inédito. E haja conteúdo, Regina. Você publica onde? Publico primeiro no YouTube.